Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcondes. Vamos corrigir juntos mais uma questão de história mundial que apareceu no Enem? Uma questão que falava lá sobre um tema bastante raro no exame do Enem, que é o Egito Antigo. Um período muito interessante, né? Eu mostro para vocês aqui, já começamos com essas fotos maravilhosas aqui das pirâmides de Gizé, as pirâmides aí de Quéops, Quefren e Miquerinos, as grandes pirâmides do Egito, há muitas outras, e muitos templos foram construídos. Realmente é um local que vale uma visita, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos dar uma olhadinha. Então, como eu disse, não é um período muito cobrado pelo Enem. Tanto é que vocês verão que é possível resolver essa questão sem nenhum conhecimento do Egito. Nós estamos aqui diante de uma questão bastante comum também no Enem. É importante reconhecê-la quando ela aparecer na sua prova, que pode até assustar, mas se você respirar fundo e perceber então que não importa o que esteja sendo dito, se você conhece ou não, muitas vezes o texto aqui ele nos dá a resposta. Então essa daqui é um exemplo claro de uma questão de interpretação de texto. Vamos fazê-la juntos? Então olha lá. Ao visitar o Egito do seu tempo, o historiador grego Heródoto, aqui que viveu mais ou menos de 484 a 420 ou 430 a.C., interessou-se por fenômenos que lhe pareceram incomuns, como as cheias regulares do rio Nilo. A propósito do assunto, escreveu o seguinte. Então vamos ver aqui o que Heródoto escreveu sobre as cheias regulares do Nilo. Eu queria saber por que o Nilo sobe no começo do verão e subindo continua durante 100 dias, e por que ele se retrai e a sua corrente baixa, assim que termina esse número de dias, sendo que permanece baixo o inverno inteiro até um novo verão. Alguns gregos apresentam explicações para os fenômenos do rio Nilo. Eles afirmam que os ventos do noroeste provocam a subida do rio ao impedir que suas águas corram para o mar. Não obstante, com certa frequência, esses ventos deixam de soprar sem que o rio pare de subir da forma habitual. Além disso, se os ventos do noroeste produzissem esse efeito, outros rios que correm na direção contrária aos ventos deveriam apresentar os mesmos efeitos que o Nilo, mesmo porque eles todos são pequenos, de menor corrente. Então, qual é aqui a lógica do Heródoto? Então, o Heródoto ele quer entender esse movimento regular do rio Nilo de cheia, ou seja, quando o rio sobe e depois se retrai, sempre de modo regular. Bom, então ele vai analisar uma hipótese, uma explicação que alguns gregos sugeriram. Qual hipótese foi essa? De que os ventos, então, impediriam, atrapalhariam que o rio desaguasse no mar, e por conta disso, então, esse rio acabaria acumulando água e subindo. E aí, então, quando esses ventos parariam, no inverno, aí sim a corrente conseguiria eliminar mais água para o mar, causando então a baixa do rio. Mas aí ele vê pela própria lógica e por diversos exemplos, inclusive o do Nilo, que isso não explica, não é uma boa explicação. Por quê? Porque ele diz, olha, por exemplo, quando os ventos do noroeste param de soprar, mesmo assim, se for no período de cheia, o rio continua a subir. Ou seja, se fossem os ventos que estivessem então diminuindo a vazão do rio e por isso acumulando mais água no leito, bom, quando os ventos parassem, o rio, mesmo no momento de cheia, deveria dar uma baixada ou pelo menos parar de subir. Mas não é isso que se verifica na prática. Então, olha só, ele até fala aqui, olha só, com certa frequência, esses ventos deixam de soprar sem que o rio pare de subir da forma habitual. E ele vai dar mais um argumento contrário a essa, então, interpretação de que seriam os ventos que causariam as cheias do Nilo. Ele vai dizer, olha, se isso fosse verdade, outros rios, então, que recebessem ventos contrários também deveriam passar pelo mesmo processo. E até por um processo de certo modo, mais intenso, porque o Nilo, por ser um rio muito grande, é o maior rio em extensão do mundo, ele é inclusive maior do que o Amazonas, segundo medições atuais, embora o Amazonas tenha maior volume de água. Bom, mas o que importa é isso. Então, se o Nilo, que é um rio enorme, gigantesco, com uma corrente, portanto, muito forte, se ele sobe quando o vento é contrário, imagina um rio menor, que a corrente é até mais fraca. Quando o vento soprasse contrariamente a ele deveria subir ainda mais, porque a sua corrente teria menos força ainda para vencer
esses ventos, mas não é o que se verifica, né? Então, por isso, então, ele é contrário a essa explicação dos ventos, tá bom? Então, fizemos aqui a interpretação do que é que o Heródoto disse aqui no texto dele. Bom, o que a questão nos pede? Olha lá. Nessa passagem, Heródoto critica a explicação de alguns gregos para os fenômenos do rio Nilo. Perfeito, critica mesmo. De acordo com o texto, julgue as afirmativas a seguir. Então vamos ver aqui quais estão certas e erradas. A número 1 aqui, ó. Para alguns gregos, as cheias do Nilo devem-se ao fato de que suas águas são impedidas de correr para o mar pela força dos ventos do noroeste. Perfeito. A número 1 está correta. Alguns gregos realmente, segundo Heródoto, alguns gregos acreditam nessa explicação. Número 2. O argumento embasado na influência dos ventos do noroeste nas cheias do Nilo sustenta-se no fato de que, quando os ventos param, o rio Nilo não sobe. Pelo contrário, olha o que ele diz aqui. Então, afirmam, né? Eles afirmam que os ventos do noroeste provocam a subida do Nilo. Ok, não aqui, ó. Não obstante, com certa frequência, esses ventos deixam de soprar, ou seja, os ventos param, sem que o rio pare de subir, ou seja, o vento para, mas o rio continua subindo. Então a gente não pode dizer aqui, olha só, que esse argumento ele é embasado, que ele se sustenta, no fato de que quando os ventos param, o rio Nilo não sobe. Pelo contrário, o que o Heródoto está mostrando é que mesmo quando os ventos param, o rio continua subindo, ou seja, é um contra-argumento, vai contra o fato do rio continuar subindo quando os ventos param, vai contra o argumento desses gregos, ok? A número 2, então, está incorreta. Número 3. A explicação de alguns gregos para as cheias do Nilo baseava-se no fato de que fenômeno igual ocorria com rios de menor porte que seguiam na mesma direção dos ventos. Aqui a gente tem uma bagunça completa, né? Olha lá. Então, em primeiro lugar, o Heródoto é que utiliza outros rios para contrapor o argumento dos gregos que vão explicar as cheias do Nilo com base nos ventos. Então o que ele vai dizer? Se fosse verdade, se esse argumento fosse verdadeiro, ele deveria também valer para outros rios, coisa que ele não vale. O próprio Heródoto nos fala. E mais ainda, veja bem, o que poderia suportar, embasar o argumento desses gregos, seria que os rios de menor porte, que seguiam na direção contrária dos rios, passaria pelo mesmo fenômeno, o que não acontece. Mas aqui a questão nos diz o seguinte, olha, que seguiam na mesma direção dos ventos. Não, se segue na mesma direção dos ventos, o argumento desses gregos era de que a cheia era provocada quando o vento era contrário. Então eles não iriam dizer, por exemplo, né, eles não iam basear o seu argumento num fato oposto, de que os rios subiriam quando os ventos fossem favoráveis, né? Não, pelo contrário, não faz sentido nenhum dizer aqui, afirmar que o que está aqui no 3 está correto. Pessoal, por isso então, a resposta correta é a letra A, que diz que apenas a primeira afirmação está correta. Veja só, pessoal, nós não falamos absolutamente nada sobre o Egito. Nós simplesmente utilizamos o rio Nilo como exemplo aqui que foi utilizado pelo Heródoto na sua argumentação, mas não exigia nenhum conhecimento sobre a cultura e a civilização egípcia, tá bom, pessoal? Com isso, então, resolvemos mais uma questão. Espero que tenham acertado. Vejo vocês na próxima correção. Forte abraço!